Olá, igreja, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma terça-feira abençoada de culto de oração. Como é que foi sua terça-feira? Não sei como ela foi, mas que agora, nessa hora, nesse culto de oração, seja a melhor parte dela, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu viver. Uma terça-feira, ó Pai, que foi preparada pelo Senhor para vivermos esse dia. E nessa hora, Pai, nesse culto de oração, temos certeza que também foi um momento escolhido pelo Senhor. Que nessa hora, Deus, cada um daqueles irmãos que estão reunidos aqui junto comigo, possa sentir a Tua presença, possam louvar de verdade e possam ter os corações preparados, Deus, para receber a Tua boa semente. Então, em nome de Jesus, ó Pai, limpa tudo que existe em nós e que não te agrada. Perdoe, ó Pai, toda mácula, toda mancha em nosso coração. Nos torne alvos como a neve e nos conecte contigo, Pai. Em nome de Jesus, queremos sentir a Tua presença neste lugar. E o mais importante, queremos ouvir a Tua voz. Queremos que a Tua palavra, Deus, ao ser ministrada, possa encontrar terra fértil em nosso coração e gerar frutos. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Fica à vontade nessa hora. Esse momento é Teu. Esse culto é do Senhor. Te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos lábios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Escute, Pai, a adoração que sai do nosso coração, em nome de Jesus. Te adoramos verdadeiramente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos lábios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei
Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ó, que prazer para nós, Pai, é te adorar, e te adoramos sim em espírito e em verdade, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus e criou também a terra, aquele que criou o sol e criou as estrelas, e aquele que comanda nossas vidas. Por isso, Pai, te rendemos honra e glória. O Senhor é poderoso, o grande El Shaddai, aquele que era, que é e que há de vir, que pode todas as coisas. Por isso, ó Pai, entregamos ao Senhor as nossas súplicas, os nossos problemas, pois sabemos, ó Pai, que estamos entregando na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Te louvamos. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, e os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como um sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, e os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como um sacrifício vivo, por nós veio morrer. E assim ele resolveu todos os problemas, mas a morte nem o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda honra e louvor, aleluia, a Jesus nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor que pode todas as coisas, aquele que derrotou a morte, que derrotou o inferno. Graças ao nosso Pai temos vida eterna, vida com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos com muita alegria, podendo chegar mais uma vez em teu lar,
nesta noite abençoada de oração, em que buscamos o favor de Deus, o milagre do Senhor, a intervenção do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser para todo sempre. Nós já podemos adorar o nosso Deus, já o exaltamos através dessas lindas canções que certamente já falaram ao teu coração e já prepararam o seu coração para nesta hora receber a ministração da palavra, desta palavra que nos fortalece, que nos renova, que alimenta a nossa esperança e que fortalece a nossa fé. Quero te lembrar que no próximo domingo teremos a ministração da ceia. Queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar conosco no templo, no culto de domingo às 7 horas da noite. Precisamos retomar a nossa comunhão no templo também. Entendemos e entenderemos aqueles que ainda encontram algum tipo de dificuldade, mas, irmão, irmã, desafio você a nesta hora colocar a sua fé em ação e a crer em Deus, e também entender a importância de estar no templo. Venha participar conosco. Mas se por um motivo ou outro você não ainda estiver seguro, prepare os elementos da ceia em sua casa, e no momento oportuno estaremos consagrando os elementos para que juntos possamos participar da mesa do Senhor. Mas lembrando também que nós temos a nossa escola dominical, domingo às 9 horas da manhã. Nesta hora quero compartilhar uma palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 18, verso 27. Lucas 18, verso 27. E também quero compartilhar 2 Reis, no capítulo 4, dos versos de 8 em diante, que nos diz assim. Primeiramente, em Lucas 18, 27, nos diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mais uma vez, Lucas 18, 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, 2 Reis, no capítulo 4, versos 18 em seguinte, que nos diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse-lhe: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia da festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor não encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Glória a Deus, que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Um texto
a história de uma mãe e um texto, um versículo que fala de uma grande declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus. Antes de entrar no texto, faço-lhe uma pergunta. Você já chegou a um ponto em sua vida quando você já não viu mais nenhuma saída ou não vê mais nenhuma saída? Todos nós, em algum momento, já nos deparamos com uma situação em que parece-me não há mais nenhuma possibilidade. Não há saída. É aquela visão de que eu entrei num beco sem saída. Não há mais o que fazer. Um lado, o outro, e à frente há um grande obstáculo. Então, nesta noite, amado e amada, eu quero falar sobretudo, especialmente para você, que quem sabe está vivendo esta realidade, não está vendo nenhuma saída. Amado e amada, saiba que nós, em nossa humanidade, em nossa capacidade humana, nós somos tremendamente limitados. É algo indiscutível. Nós somos limitados, pequenos demais. Não conseguimos, às vezes, em situações tão simples, resolver, ver saída. Às vezes, situações do dia a dia tão corriqueiras, nós nos perdemos e não conseguimos encontrar a solução. Mas quero dizer uma coisa para você, tão indiscutível é o reconhecimento de que nós somos limitados, é também a certeza de que o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é um Deus de limites, é um Deus que transpõe limites. E Ele sempre vai estar do nosso lado, nos ajudando nas causas impossíveis. Sobretudo naquelas em que eu não vejo possibilidade, mas que Ele tem todas as possibilidades. Um grande problema que nós enfrentamos muitas das vezes, amado e amada, é que nós pedimos a ajuda de Deus, ou queremos contar com a ajuda de Deus, esperamos pela intervenção de Deus, mas muitas das vezes nós não levantamos os nossos pés para fazer a nossa parte. Claro que o sobrenatural, o impossível, ele é algo de Deus. Mas até que esse impossível se manifeste, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que correr. Eu tenho que investir. E nós estamos vivendo um tempo altamente propício, né? O tempo das Olimpíadas é um tempo que nós percebemos que muitos atletas estão superando os seus limites. Porque eles estão fazendo aquilo que é possível fazer, se esforçando ao máximo, e consequentemente, quando você se esforça, algumas coisas certamente nos surpreenderão. Mas eu quero lhe dizer, amado e amada, de que o atleta, ele faz o que é possível, e ele até recebe aquilo que humanamente pensava não ser possível, mas naquilo que foi possível, ele treinou, ele se esmerou, porque ele sabia que aquilo que aparentemente não era possível, era algo impossível. A sua habilidade, a sua capacidade lhe permitiria acontecer, mas há coisas que nós dependeremos totalmente do sobrenatural de Deus. Agora vou deixar para você uma declaração. A única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. A única maneira, amado e amada, de entender a palavra de Jesus, de que o impossível para os homens é possível para Deus, a única forma de alcançar o impossível é acreditar que é possível. E entregando o impossível nas mãos tremendas e maravilhosas
do nosso Deus. Várias passagens da Bíblia nos relatam a respeito desta grande declaração do próprio Jesus, quando ele declara: o impossível para os homens é possível para Deus. Vários textos relatam de que eu só receberei o impossível, o sobrenatural só se manifestará quando eu buscar aquele para o qual não há absolutamente nada impossível, e que tudo é possível. É o caso do texto de 2 Reis, no capítulo 4, dos versos 18, que nós lemos, e aí o texto começa desde o versículo 8, que fala do encontro do profeta Eliseu e a sunamita. Um texto muito conhecido, que fala da história de uma mulher que não tinha filho, né? E ela acolheu o profeta em sua casa, né? E o profeta abençoou. Ela não pediu uma criança, até porque, segundo o texto nos relata, né? Ela não tinha condições para tal. Lá nos versos 8 em diante, nos diz que Eliseu passou em Sunem, se achava mulher rica, o qual constrangeu a comer pão. Essa mulher, ela estava com seu marido, né, que estava trabalhando, tá certo? Ela então não pediu uma criança. Então o profeta, sabendo que ela não tinha filhos, então ele realiza um milagre na vida daquela família e concede àquela família uma criança. Chamou ela e disse: olha, você vai abraçar uma criança. O que eu posso fazer para você, já que você não tem filho? Né? Então, ela não pediu, mas o profeta, vendo o carinho com que recebeu, deu a ela, fez com que o Senhor pudesse conceder a ela uma criança, e ela então concebeu. E diz o texto que, passado algum tempo, aquela criança, depois de nascer, veio a falecer, morreu. Ou seja, acabou a sua vida. O impossível já tinha se estabelecido com a morte do seu filho. Mas eu disse, amado irmão e irmã, de que quando nós colocamos o que é impossível na mão do Deus, do impossível, tudo torna-se possível. Tá certo? E o que esta mãe, desesperada pela morte do seu filho, faz? Aí que está o segredo de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa, o segredo para alcançar o impossível. O que ela faz quando a criança morre? Ela vai novamente ao profeta. Uma mulher estéril, que recebeu a profecia de que concederia uma criança, teria um filho. Depois de alguns anos, a criança, como um jovenzinho, perde a vida, vem a falecer. Então, ela, diante do impossível, diante daquele momento tão difícil, ela vai ao profeta, corre ao encontro do profeta, e quando ela se depara com o profeta, perguntam para ela: está tudo bem em tua casa? Ela fala: vai tudo bem, está tudo bem. Não foi um dizer irônico. Quando eu me deparo sempre com esse texto, meu irmão, minha irmã, eu não vejo ironia daquela mãe, como que pensando, né? Você não é um conhecedor de todas as coisas? Como é que você me faz uma pergunta como essa? Eu tenho um filho morto em casa. Mas aquela mulher faz uma declaração de fé, porque quando nós confiamos em Deus, ainda que a situação esteja fora do controle, que esteja altamente negativa, eu tenho que profetizar a intervenção de Deus na minha vida e na minha casa. Ela, com essa declaração, estava dizendo: não está, mas vai ficar, porque eu tenho Deus e creio no Deus do impossível. Por isso, está tudo bem. Fica imaginando novamente como é que poderia estar bem, mas ela fala: vai tudo bem. Aquela mãe faz o que todos nós devemos realmente fazer nas situações de dificuldades: não olhar para a situação, por pior que seja, não olhar a situação de uma forma pessimista. Quem sabe você está aí do outro lado me ouvindo, enfrentando uma luta, uma dificuldade de forma altamente pessimista. Está ruim, continua ruim, você não consegue pensar em alguma coisa favorável.
Seja uma pessoa otimista. Ela vai buscar solução. Nós que somos espirituais, nós que cremos no Senhor, nós temos que crer no Senhor e buscar a solução. Vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus não exige que você faça nada do que você não tenha condição de fazer. Deus não exige que façamos o que não temos condições, mas espera que façamos o que se está ao nosso alcance fazer. Aquela mulher não poderia ressuscitar o seu filho, aquela mãe não poderia ressuscitar o seu filho. Então o que ela fez? Ela vai àquele que pode todas as coisas. Ela foi ao profeta e nós então vamos até o nosso Deus. Então eu posso afirmar para você, meu irmão, minha irmã, que o ato de conquistar é uma característica própria do ser humano. O ato de conquistar é uma característica que nós temos. Contudo, apesar de nossa capacidade mental e intelectual, nós não conseguiremos algo maior por causa da nossa limitação. No curso da nossa vida, os impossíveis se apresentarão. Vou lhe dizer uma coisa, amados irmãos e irmãs: o homem é incapaz de solucionar seus problemas de acordo com a sua própria capacidade. O homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Dinheiro não traz o impossível, ele só traz aquilo que é possível. Não tem jeito. Você jamais conquistará apenas por causa e devido à sua condição financeira. Uma outra situação, um homem jamais conquistará por meio da sabedoria humana, e tão somente da sabedoria humana. É importante a nossa capacidade intelectual, mas não é ela que fará com que o impossível aconteça. Entenda isso, amado e amada. Tem muitas pessoas às vezes se debruçando sobre um livro, se debruçando sobre uma situação, achando que vai conquistar apenas pelo intelecto, mas se Deus não intervir também, não tem jeito. O homem não pode conquistar o impossível por meio de sua posição social, não tem jeito. Há pessoas do mundo sofrendo e tem dinheiro, tem posição, tem riqueza, tem tudo à sua volta, mas não tem Deus. Mas não tem Deus. Não vai conseguir o impossível pela sua posição social. Exemplo claro, Jairo, um dos principais dos sacerdotes, é relatado em Lucas 8:41-56, abastado financeiramente, uma posição privilegiada, tinha acesso aos melhores médicos, porém quando o impossível se manifestou, que leva a sua filha ao óbito, sua posição social, seu dinheiro não mudou a circunstância. Ele vai a quem? Ao Deus do impossível, a Cristo Jesus, e o milagre então acontece. O ser humano não pode conquistar por meio da religiosidade. Ah, amado e amada, tanta gente religiosa nas igrejas, tanta gente que pensa que está abastado espiritualmente e não está servindo às vezes a Deus apenas por conveniência, de uma forma social, são até bons religiosos, mas o coração não está em Deus. Você lembra do exemplo claro de João 3:1-3? Nicodemos, conhecedor da lei, mestre da lei, homem altamente religioso, mas ao ser confrontado com os argumentos de Jesus, ele teve que nascer de novo. Amado e amada, só existe uma forma do homem alcançar o impossível, tornar o impossível possível, por meio da providência e da intervenção de Deus, por intermédio através do poder sobrenatural de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, visto que a luz de Isaías 43, verso 13 nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Aquela mãe
vai até o profeta Eliseu. E quando ela busca no Deus do impossível, o impossível torna-se possível. Porque para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Aquela mãe recebe a sua criança ressuscita, e a alegria é real e presente naquela família. Amado irmão, irmã, querido, querida, você aí onde está, você pode acionar o sobrenatural de Deus. Você pode acionar o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. As coisas podem ser diferentes se você aprender os princípios que a palavra de Deus já estabeleceu para nós. Vá àquele que de fato pode todas as coisas. Então, atitudes importantes para acionar o sobrenatural de Deus. Rapidamente, primeiro, encare os teus desafios com coragem e com fé. Encare o problema. Segundo, dedique o que você tem de melhor a Deus. O que você tem de melhor, ofereça para Deus. Julgue os desafios que você tem enfrentado, baseado em Deus e não em sua capacidade. Não será a sua capacidade, mas a capacidade de Deus. Espere, acredite, aguarde o sobrenatural de Deus na tua vida. Deus responde àquele que o chama. Deus atende à oração. Há muito tempo que eu não digo esta frase, meu irmão, minha irmã, até por conta de não estarmos nos nossos cultos presenciais às terças-feiras. Mas me vem ao coração neste momento uma frase que eu disse por várias vezes: só há uma oração que Deus não responde, aquela que não é feita. Então ore ao Senhor. Ore, mas espere a intervenção dele. Por fim, transforme a sua realidade por meio e através da fé. Em suma, coloque a sua fé em ação. A conquista do impossível em Deus é possível. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, meu amado e minha amada, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível, e Ele pode nesta hora, aí onde você está, ouvir a tua oração, ouvir a tua queixa. Ele pode atender ao clamor do teu coração, mas para isto, coloque tudo nas mãos dele e receba a sua vitória. Em nome de Jesus, é a palavra do Senhor ao teu coração. Você quer conquistar o impossível? Nesta noite, apresente sua causa a Deus, porque, como tenho dito, para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela fé que temos nele. Uma fé que cura o passado, o presente e nos previne para o futuro. Quero convidar você neste momento a colocar o seu coração diante de Deus. Colocar o problema, a luta, a dificuldade agora no altar do Senhor. Quem sabe você quer começar uma nova campanha, né? Orando comigo todas as terças-feiras, orando conosco às terças-feiras. Mas não desista, não jogue a toalha. Coloque agora o seu problema, a sua carência, o que você precisa. Coloque o seu motivo de oração no altar do Senhor, e eu creio que Ele fará maravilhas nesta noite. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua doce e maravilhosa presença, meu Pai. Obrigado pela tua palavra que é tão clara, quando ela mesma nos revela de que nós servimos e seguimos a um Deus todo-poderoso, que para o Senhor, meu Pai, nada, absolutamente nada, meu Pai, é impossível.
Eu quero colocar agora no teu altar, em nome de Jesus, cada pedido de oração, cada clamor, cada campanha, cada necessidade, meu Pai. Eu apresento ao Senhor neste momento em nome de Jesus. E eu peço agora, meu Pai amado, a tua intervenção em forma de cura, de restauração, Deus amado, de maravilhas, de milagre, meu Pai amado, de libertação. Ó Deus amado, em nome de Jesus, seja qual for a necessidade, meu Pai, eu peço agora a tua intervenção. Torna, meu Pai amado, aquilo que é impossível em algo possível nesta noite, para que assim a fé do meu irmão, da minha irmã, nesta noite seja renovada em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu clamo, pois, a tua bênção, eu clamo, pois, a vitória para cada vida, para cada família, e eu faço isso, meu Pai amado, nesta hora, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus conceda o desejo do teu coração, que Ele tenha tornado possível aquilo que para você era impossível. Tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, repleta da graça e da bondade do nosso Deus. Amém? Recebamos assim a bênção, já estamos chegando ao final do nosso culto, que a bênção do Senhor continue com você e sobre a sua vida. Amém? Obrigado, meu Pai, por essa noite, obrigado pela tua doce e maravilhosa presença, conceda ao teu povo uma noite tremendamente abençoada. Eu oro assim, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Fique na paz, que o Senhor muito nos abençoe. Amém.